Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem como tema as virtudes do vencedor. Nas fronteiras da terra prometida, Deus ordenou que se separasse um representante de cada tribo para espiar a terra. E assim foi feito. Acontece que 10 espias apresentaram um relatório negativo. E somente 2 espias, Josué e Caleb, apresentaram um relatório positivo. Mas o que nós podemos aprender com o relatório negativo? Em primeiro lugar, esses espias reconheceram as excelências da terra. Realmente, Canaã era uma terra que manava leite e mel. Não obstante, deixaram-se levar pelas aparentes dificuldades que presenciaram nessa mesma terra. E assim, eles disseram que em Canaã havia gente forte e grande, e os israelitas diante dessa gente não passavam de gafanhotos. Eles se referiam aos filhos de Anak, os homens mais altos daquela época. Embora Caleb, por exemplo, tivesse manifestado corajosamente, os israelitas preferiram acreditar no relatório dos espias que haviam se intimidado diante dos gigantes que habitavam em Canaã. No capítulo 14 do livro de Números, vemos que a congregação, completamente transtornada, chegou inclusive a sugerir o apedrejamento de Moisés e de Arão. Em resumo, havia 12 espias, 10 voltaram arrasados, dizendo que realmente a terra era muito boa. Era uma terra que manava leite e mel. Apesar disso, havia gigantes nela. E por causa disso, jamais poderiam pisar em Canaã. Mas você imagina o que aconteceu? Havia 3 milhões de pessoas. A metade eram crianças. A outra metade eram adultos, dos quais 750 mil mulheres e mais 750 mil homens acima de 20 anos. Como enviados de Deus, eles poderiam ter trazido a má notícia. Nunca poderiam ter feito isso. As dificuldades para os que andam com Deus são, na verdade, oportunidades. Quantos estão sofrendo por pregar e dar ouvidos às más notícias? Mas somente 2 espias, como eu disse, vieram com a boa notícia, Josué e Caleb. Mas nós vamos hoje ver a situação de Caleb e veremos que ele possuía as 7 virtudes do vencedor. Primeira virtude, separação. A própria palavra de Deus nos diz em Números 14, versículo 24, primeira parte. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Caleb era um homem separado, tinha outro espírito. Acreditava firmemente na palavra de Deus. Olhando para o que acontecia ao seu povo, Caleb ficou revoltado. Ele não se conformou com aquela situação e, por isso, foi elogiado por Deus. O Senhor viu nele um outro espírito. Nós precisamos também desse mesmo espírito para não sermos subvertidos pelo mundo. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18, Jesus mostra qual deve ser a nossa atitude diante do mundo. Está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nos exorta a que não nos prendamos em julgo desigual com os incrédulos. Somente os que praticam a palavra de Deus são realmente de Deus. Se você é de Jesus e o serve fielmente, então está sob as bênçãos de Deus. A segunda virtude de Caleb era perseverança. Está escrito na segunda parte
de Números 24, 14 e 24. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Em todas as circunstâncias, Caleb seguiu fielmente ao Senhor, mostrando-se perseverante. Ele não se deixava abater pela elevada estatura dos filhos de Anak. Sabia que o Senhor era maior do que todos eles juntos. Caleb não aceitou aquela situação. Firmado nas promessas divinas, tinha certeza absoluta de que aqueles gigantes seriam derrotados e os israelitas tomariam posse completa de todas as bênçãos que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Enfim, Caleb era um homem perseverante. E hoje, por falta de perseverança, muitos cristãos deixam de receber a bênção. Se temos a palavra de Deus, fiquemos firmes. Jamais devemos abaixar a cabeça. Ainda que sejamos odiados por todos, haveremos de assumir integralmente o que o Senhor tem reservado para nós. Em Mateus 10, 22 está escrito: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. É com perseverança que conseguiremos vencer a todas as astutas ciladas do diabo e garantir a posse da bênção. Terceira virtude era a coragem. Realmente, Caleb era um homem corajoso. Quando os hebreus se deixaram amedrontar pelo relatório pessimista, Caleb se levantou e fez calar o povo perante Moisés. Ele enfrentou aquela multidão enraivecida, violenta e indócil. Em Josué 1,9 está escrito: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está dizendo para você não temer, nem se espantar com nada. Seja corajoso, seja corajosa. Onde quer que você esteja, apegue-se com o Senhor e haja com determinação. Caleb era um homem preparado para executar a obra de Deus. A sua quarta virtude era a prontidão. Veja o que está escrito em Números 13, 30. Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não pediu que o povo orasse ou jejuasse, mas que subisse e derrotasse os filhos de Anak. Ele queria que todos se mostrassem bem dispostos e prontos para o combate. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que não se encontram prontos para o combate. E aproveitando esse descuido, vem o inimigo e os domina com facilidade. Temos que estar atentos e prontos para debelar todos os ataques do diabo e para cair por terra todas as suas investidas. Em 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A ordem agora é apresentar-se a Deus. Mas de que maneira devemos nos apresentar diante do Senhor? Em primeiro lugar, preparados como obreiros que não têm do que se envergonhar. E para que sejamos bem-sucedidos em nossa carreira cristã, é necessário que vivamos toda a palavra de Deus. E, se em nós houver algum pecado, devemos pedir a Ele que nos perdoe. É importante lembrar que o perdão, como qualquer outra bênção, só será recebido se o penitente, após confessar o seu pecado, crer que o Senhor o perdoou. Toda oração que não for seguida do crer será uma oração perdida. Após ter certeza de que não existe nada que te separa do Senhor, você deve apresentar-se a Ele aprovado. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade são os que vencem todas as batalhas. Eles não procuram desculpas para se justificarem diante de Deus. Eles foram justificados em Jesus. A quinta virtude de Caleb era a confiança. Ele era um homem de fé, tinha confiança nas promessas do Senhor. Ele não disse: quem sabe vamos conseguir. Não. Ele tinha convicção absoluta nas providências divinas. Caleb passou a animar o povo a se preparar para o combate. Para ele, só interessava a vitória. A
palavra derrota não existia no seu dicionário. Não fique tentando ver o que acontece, porque não vai acontecer nada. Então, para o combate agora mesmo. Agarre-se às promessas de Cristo e tome posse da terra que mana leite e mel. Haja com fé e determinação. Prestemos atenção no que diz Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Viva pela fé. Assuma a sua bênção pela fé. Não recue jamais, pois se você o fizer, a alma do Senhor não terá prazer em você. Quando Jesus venceu o diabo, ele o fez por nós. Não há nada que tenha ficado para ser terminado depois. A derrota do inimigo foi total e a vitória de Jesus foi completa. Ele faz tudo isso por nós, de modo que agora somos considerados pelo Pai como vencedores. Não assumir o que a palavra declara ser seu significa falta de confiança no Senhor Deus. Anime-se no Senhor e, confiante na fidelidade daquele que é a verdade, tome posse do que é seu. A sexta virtude de Caleb era ser paciente na perseguição. Caleb sabia enfrentar a perseguição. Diz a palavra de Deus que todos que querem andar piamente sofrerão perseguições. Infelizmente, muitos servos de Deus não entendem isto. Eis porque muitos saem correndo do diabo ao menor sinal de perseguição. Não tenha medo das perseguições, enfrente-as em nome de Jesus. Nós já vimos que Caleb fez calar todo o povo. Em Números 14:10 está escrito: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Precisamos deixar de ser covarde. Se Deus nos der o prazer de morrer pela sua obra, haveremos de glorificá-lo por isso. É melhor morrer por amor a Cristo do que morrer de câncer ou debaixo da carreta de um caminhão. Se quiserem nos perseguir, que nos persigam, mas não nos acovardemos. O Senhor diz em Mateus 5, versículos 11 e 12: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tomemos o exemplo de Estevão, que, embora apedrejado, glorificou o Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos são sistematicamente perseguidos por causa da sua fé e não a renegam, perseveram até o fim. Temos que ter uma confiança no Senhor bem desenvolvida. Se Ele nos permite passar por certa situação, vamos aceitá-la fielmente. E sem sairmos da palavra, enfrentemos a provação, sabendo que Ele, o justo juiz, haverá de receber a nossa recompensa. Seja no trabalho, na vizinhança, na escola ou em qualquer lugar, sirva a Cristo. Se o diabo se levantar contra você, amarre-o em nome de Jesus. Se o inimigo quiser trazer qualquer mal, insinuando ser isso a sua cruz, não aceite. O Senhor já sofreu em seu lugar. E a sétima e última virtude de Caleb, apoderar-se da bênção. Este foi um discípulo que soube tomar posse da bênção. E não são todos os cristãos que sabem se apossar daquilo que o Senhor Jesus lhes colocou à disposição. No versículo 24 está escrito: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb ouviu esta promessa dos lábios de Deus. Moisés a repetiu a ele por sua vez, e ele tomou posse da bênção. Caleb segurou a promessa e não mais a largou. Em Números 32, 11 e 12 está escrito: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Quando aqueles espias incrédulos deram aquela má notícia ao povo, Deus ficou muito magoado.
E em consequência daquela rebelião, ele disse que os israelitas de 20 anos para cima não entrariam naquela terra que por juramento havia sido prometida aos patriarcas. Os filhos de Israel poderiam chegar rapidamente a Canaã, mas por causa das suas muitas rebeliões, viram-se obrigados a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até que o último incrédulo morresse. Os espias incrédulos morreram em virtude de uma peste. Os outros incrédulos que acreditaram na má notícia morreram de velhos. Nesses 40 anos, Deus operava milagres diariamente. Preservava a roupa dos israelitas, os sapatos e a saúde. Quando os incrédulos morreram, os israelitas puderam, enfim, tomar posse da terra que manava leite e mel. Toda aquela geração morreu, exceto Calebe e Josué, pois esses criam firmemente nas promessas divinas. Vamos ver como Calebe tomou posse da bênção. Se nós lemos Josué capítulo 14, veremos que os israelitas, após entrarem na terra prometida, começaram a se apropriar dos lotes. Está escrito: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. E assim, nós vemos que Calebe soube reivindicar a bênção. Há muitos cristãos hoje chupando o dedo, por assim dizer, porque não sabem determinar as bênçãos que o Senhor colocou à nossa disposição. Pare de ficar dizendo que não há jeito. Há jeito sim. Haja como Calebe e tome posse da bênção imediatamente. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai ao seu trono. Deus não quer que vivamos derrotados. Ele quer que em todas as coisas sejamos vencedores. Então, o que lhe resta fazer? Vença todos os obstáculos e sente-se no trono com o Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse 21:7 está escrito: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tornando-se vencedor, todas as coisas preparadas por Cristo, desde a mais remota eternidade, serão suas. E que coisas são essas? As bênçãos, as promessas, as alianças e os concertos. Afirmou o Senhor certa vez que ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 13. Não aceite a derrota. Levante a cabeça e tome posse de todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Mire-se no exemplo de Calebe. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está triste conosco, não temos capacidade para derrotar mal algum. Mas quando Ele está alegre conosco, temos força necessária para derrotar o diabo e reivindicar a bênção. É hora de tomar posse da nossa bênção em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós hoje vamos nos espelhar cada dia mais no exemplo de Calebe, que seguiu o Senhor até o fim, com confiança e com paciência, e pôde e soube tomar posse da sua bênção. E nós aqui estamos também para tomar posse da nossa bênção. Visita agora os que estão doentes, repreende toda a enfermidade, toda a dor, restaura a saúde dessa pessoa. Envia a provisão àqueles que estão passando por necessidades, porque a tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Entra nesse lar e nessa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloque nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo o entendimento, e especialmente a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. É o que eu lhe peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.